meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco hoje, nessa sexta-feira, dia 4, né? Dia 4 de dezembro de 2015, não é? O programa sempre às 9h30 e reprisado em outros horários alternativos para que vocês possam acompanhar. Bom, o tema de hoje do Segurança em Foco é a letalidade das abordagens policiais no Brasil. Está certa? É assim que tem que ser feito? A polícia atira primeiro e depois pergunta o que você está fazendo? São esses alguns questionamentos? Ou será que a polícia talvez esteja sendo interpretada, enfim, com má fé por algumas pessoas? Esse é o tema de hoje, Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, no Segurança em Foco de hoje, nós vamos debatendo o tema, a letalidade, né, das abordagens policiais. Em alguns momentos disseram que as abordagens têm sido um pouco mais agressivas, não é? Ou mais contundentes em relação às abordagens dos policiais ultimamente. Mas aí fica essa discussão. Será que é isso mesmo? Será que os policiais estão mais contundentes? Ou será que os bandidos é que estão mais ousados e não respeitando o pedido, né, de para, mão na cabeça, você está rendido aqui à polícia? Essa é a discussão de hoje que nós vamos debater. Eu quero desejar bom dia a todos os nossos companheiros que estão aqui. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bem, sentimos sua falta na última sexta-feira. O nosso Geraldo Magela, nosso historiador, escritor, muito bom dia mais uma vez. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. E o nosso querido advogado e também delegado, o Dr. Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Wilson, bom dia aos colegas. E é justamente com o senhor, doutor Flávio Saraiva, que eu quero tentar começar o programa com essa indagação. O que está acontecendo? Essa expressão que se diz que está mais letal a abordagem policial no Brasil, de uma forma geral, e nós traríamos sempre do Brasil experiências, mas para Alagoas, como o senhor conviveu durante muitos anos enquanto delegado e também policial civil. Essa letalidade é causada pela contundência do aparato policial ou é a ousadia dos bandidos que já não respeitam mais a autoridade policial? Muito bom dia. Bom dia. Me permita fazer um histórico disso, né? Que eu passei pela fase em que existia a coisa, se anunciava polícia, parado polícia, isso era uma coisa absoluta, era um comando absoluto. A reação era uma coisa imediata. Não existia a reação, né? Ou paralisava a pessoa que era abordada. Mas depois começou a surgir o traficante de drogas e isso mudou muito. Quando eu peguei essa transição, quando a gente foi fazer a prisão de um famoso traficante aqui, os policiais mais velhos já indicavam para a gente, olha, cuidado que traficante sempre reage. E isso não faz muito tempo, 20 anos, aí começou a surgir essa história de que traficante sempre reagia. E se a gente for verificar no mundo o comportamento policial e com relação à criminalidade, vemos que a importância do tráfico mudou muito também o comportamento da polícia. Quando você vai ler e ver documentários sobre a guerra na Colômbia, a guerra contra o tráfico, né, em que o Pablo Escobar, objetivando, porque ele foi o maior traficante do mundo, né, ele enfrentava as forças policiais com bastante violência. E ele enfrentou o Estado, ele quis ser maior do que o Estado. E, infelizmente, não conseguiu, né? Mas nós temos outros problemas em outros países, como o México. O México, você tem El Paso no Texas, na fronteira, e tem cidade Juárez, no México, fronteira seca, uma cidade americana das mais pacíficas, do lado do México, uma cidade extremamente violenta, e lá quem manda é o tráfico, e é onde se mata muitos policiais. Inclusive policiais que não estão no combate, policiais que vão fazer exames toxicológicos, os peritos forenses. Enfim, então a polícia ela mudou essa forma de abordagem, ela é considerada assim mais letal em razão até da própria clientela que evoluiu para ser mais violenta e eu acho que seja uma reação natural.
mas é uma naturalidade que precisa ser mais analisada, né? Por que está se reagindo? E pode o policial já ter na cabeça isso de que ao fazer abordagem em determinados pontos, a possibilidade de haver o confronto é muito grande e o policial já vai para ali tenso. Aí ocorrem absurdos, como ocorreu no Rio, 5 jovens num carro fuzilados com mais de 100 tiros, né? 131 tiros, se não me engano. Fuzil, armas curtas. Aí quando você vai periciar o carro, você tem a versão da polícia, que parece não ser verdadeira, né? E a motivação parece também não ser verdadeira, enfim. Aí você fica com aquela imagem. A imagem da polícia dessa semana é de uma polícia extremamente letal que matou 5 jovens praticamente sem nenhuma reação. O senhor acha, doutor Flávio, sem querer lhe atrapalhar e já lhe atrapalhando, o senhor acha então que por esse momento nervoso, esquizofrênico em que vive a segurança pública em relação a essa agressividade dos bandidos com o tráfico de drogas que deixa essa ousadia de matar, de enfrentar mesmo de igual para igual e até com muitas vezes mais força do que o próprio aparato policial, o senhor acha que com isso os policiais estão generalizando todos aqueles que são simples ou que têm aparências parecidas com as pessoas ou com os trajes, com roupas parecidas às que usam os traficantes, os bandidos que eles frequentam, que eles enfrentam nas favelas, acabam sendo mortos como aconteceu no caso desses jovens? O perfil que se fala, né? O perfil do jovem criminoso, né? De 20 que já está mais a faixa de mortalidade, né? É de 16 a 24, a faixa do 20 a 25, né, no crime. E assim você tem um perfil definido, como o pessoal gosta de rotular, é o favelado, preto, negro, pobre, desassistido, né? E talvez não seja essa máxima, não estou dizendo que o perfil não seja esse, mas ele não morre por ser assim. Por isso, não é? Nos Estados Unidos houve um combate eficaz, né, em Nova York, fazendo abordagens a pessoas que tinham um perfil relacionado à criminalidade e de vítima também. E essas abordagens aconteciam sem tanta letalidade. Só que nos Estados Unidos e nesses países desenvolvidos, a abordagem policial ela é muito mais, vamos dizer, mais dura na abordagem do abordado, né? Que praticamente ele não tem condições de se mover. Aqui, se o policial for fazer esse uso progressivo da força, anunciando para em seguida imobilizar, ele é entendido de outra forma. Então, ele faz uma abordagem não muito... Primeiro ele faz a oral aqui, é isso? Faz a abordagem parado, polícia, mão na cabeça, chão, né? Mas se ele não der essa sequência de forma bem decisiva no seu comando, ele pode sugerir a forma como você aborda. Se você expressa fragilidade, de lá vem uma coisa que... Exatamente. Então, o policial, ele não faz muitos deles não fazem, e daí pode provocar uma reação. E essa aproximação, essa abordagem policial nesses países, principalmente onde há terrorismo com explosivo, essa abordagem é feita de uma forma que não é permitido qualquer movimento abordado. Se você vai se dirigir para abordar um veículo, o condutor ele não pode mexer a mão sequer tentar abrir a porta, porque se abrir a porta pode fazer o acionamento de um explosivo. É verdade. Então essa abordagem é muito agressiva. Eu fiz um curso na Espanha em que eu fui, logo nesse começo do curso, eu fui muito assim sacrificado, porque eles queriam que eu fosse agressivo nas minhas abordagens, e eles não entendiam que aqui no Brasil fazia essa abordagem. Mas, em compensação, essa polícia espanhola não tem o grau de letalidade, vamos dizer assim, não tem de letalidade na estatística de mortes em abordagem, como tem aqui a polícia brasileira. Então, a polícia brasileira precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, de fazer abordagens mais seguras, né? A gente não pode defender violência de forma nenhuma. Claro, você tem que fazer uma abordagem com mais rigor para que a letalidade diminua e para que o abordado ele não tenha condições de reagir. Tanto lá e cá, né? Tanto nem para o policial, nem para o bandido. Porque nesse confronto hoje de polícia-bandido, polícia-traficante, é um confronto desigual. A polícia limitada no armamento, a polícia limitada
pelo sistema legal, que o policial tem que fazer tudo isso de forma legal, e o bandido que está lá com muito armamento e não se preocupa com... Não tem nenhum impedimento legal para ele, não existe. Então, é um confronto desigual. E isso tem gerado essa letalidade da polícia, porque é até não sei se é uma forma de sobrevivência, o policial entende assim. Ele já vai muito tenso para o combate, dificilmente... Num combate em que a polícia tem casos letais, a polícia tem um olhar assim que alguém imagina, a polícia acertou, sempre a polícia está aí sendo contestada, ação contestada e muito discutida. Muito bem. Doutor Leonardo de Moraes, o senhor como advogado criminalista, o senhor recebe às vezes pessoas que se acham vítimas dos excessos de abordagem, por exemplo, dos policiais, justamente por não entender essa maneira que, como o doutor Flávio citou, inclusive, que nós fazemos aqui até mais suave do que em outros países, né? Mas aí as pessoas se sentem invadidas na privacidade, no desrespeito, até porque a revista, muitas vezes, ela tem que ser bastante contundente e as pessoas, às vezes, acabam até achando que aquela maneira como ele abordou foi muito agressiva. O policial não pode chegar aí com carinho, enfim, é uma linha tênue bastante complicada. O que dizer disso? O que as pessoas, às vezes, elas buscam nos seus direitos, claro que são justos, enfim, em relação a essas abordagens, ou essas letalidades, exageros ou contundência que eles imaginam a população quando são abordados pelos policiais. Muito bom dia. Bom dia. Eu acho que a palavra-chave realmente é encontrar esse equilíbrio, né? Mas, antes de tudo, é interessante, é bom salientar que a sociedade e o próprio direito, eles obedecem em cada um aspecto cultural. A cultura da Espanha é uma, a cultura na Itália é outra, a cultura em países islâmicos também é outra e no Brasil também é diferente. Somos até um país um pouco mais jovem em relação a isso. Esse equilíbrio aí é o cerne, né? Mas é o seguinte, eu acho que tem uma questão um pouco mais profunda e anterior em relação a isso, naturalmente sem relegar a própria condição humana da abordagem, que o policial é um ser humano. Mas assim, a gente tem que ter a consciência seguinte, que no momento que o policial faz uma abordagem, ele não faz abordagem em seu próprio nome. Ele não faz uma abordagem em nome da própria polícia, ele faz uma abordagem em nome do próprio Estado. A gente entende que o Estado não é um ser que a gente toca, que a gente aperta a mão, que dá bom dia. O Estado é um ser concreto e ao mesmo tempo próprio Estado, de forma que o Estado ele se concretiza através das próprias pessoas. O agente público age em nome do Estado. Então, de repente, esta preparação, essa consciência, serviria muitas vezes para que em um momento de abordagem não houvesse um excesso. E você saber que você age não em seu nome, mas sim em nome do próprio Estado. Então, se você age em nome do Estado, o Estado possui regras rígidas para que a abordagem seja feita. Regras de não cometer excesso, de usar a força moderada, a força pode ser usada. Essas frases de que o policial não pode usar a força, é uma frase equivocada. O policial pode usar a força. Um policial não fala para alguém que é preso em flagrante, meu querido, o senhor poderia ser conduzido, por favor, à cápsula de retenção. Não fala isso. Você vai usar a força moderada. E a linguagem policial é uma outra linguagem. Isso é que é importante. Então, a consciência que você age em nome do Estado e o Estado dando ao policial uma preparação psicológica e uma preparação, entre aspas, uma tática para aquele momento de abordagem é importante. Não que exista, que eu sei que existe, mas a preparação psicológica é um pouco mais forte. Se atravessamos um momento hoje muito mais complicado, de uma histeria punitiva, de o policial muitas vezes era visto como um herói, porque combatia o crime, e outras vezes como vilão, alguns até provocados por parentes, como se vilões fossem. Se o momento é esse, qual a necessidade? De haver uma preparação psicológica maior em relação à polícia militar. Estatisticamente é comprovado que falando somente em relação à PM, depois a gente chega à Polícia Civil, que a Polícia Militar de São Paulo seria a mais preparada, mas também a mais letal. E até em números proporcionais é a mais letal também. Então, há um problema aí. É a mais preparada tecnicamente em equipamento, só que o resultado é outro. Então, tem que achar aí nesse caso o ponto de equilíbrio. E qual é o ponto de equilíbrio? É haver um acompanhamento melhor pelo Estado em relação àquele policial e um acompanhamento psicológico. Porque é normal que uma pessoa que fique nas ruas, que combata o crime, que entre nas grotas, que prenda grandes criminosos, tanto em crimes financeiros e crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, que ele perca um pouco a sensibilidade. Então, ele se afasta um pouco das ruas até restabelecer o seu equilíbrio interior para depois voltar. Então, de repente, o que falta muitas vezes é essa sensibilidade. As abordagens devem acontecer. Teve um aluno meu da faculdade que falou, professor, um absurdo.
Eu estava no ônibus e a polícia parou o ônibus porque lá havia suspeita de que havia um assaltante e eu fui abordado. Então, eu gosto de estudar uma possibilidade de entrar com ação contra o Estado. Eu digo, não, peraí. Se a polícia entender que a fundada suspeita, e aí é um critério subjetivo, fundada suspeita, não vai de acordo com a cor no Estado, é algo subjetivo, não tem como, né? E aí ele vai poder abordar. Agora, se a forma de abordagem ele violou a sua dignidade, é outra coisa. Como foi que ele abordou? Não, fiquei só com a mão nas paredes de uma casa, desci do ônibus, na parede, ele me revistou, depois me liberou o ônibus. Não tem nenhum problema. Eu digo, eu também já fui abordado. Não é um aspecto subjetivo, já fui abordado, não tem nenhum problema. O rapaz me respeitou, bateu, está liberado, tal. Obrigado, fez o seu trabalho, é assim mesmo. Então a força deve acontecer, a abordagem deve acontecer. Se a força foi moderada e se a abordagem não violou a sua dignidade, não tem nenhum problema. É até por questão de segurança dela mesma, né? Eu sei que é um momento até constrangedor, claro que toda pessoa de bem se sente constrangida em ser parado, enfim, por pagar um preço por conta de outros que fazem errado. Mas, porém, se naquele coletivo, o exemplo que o senhor está dando aí, se nesse coletivo tivesse um assassino, um marginal, um estuprador, a polícia estaria salvando, não é? De um possível ataque. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. O problema é que todo mundo quer que a polícia faça tudo e, ao mesmo tempo, não quer que ela faça nada contra você. Quer dizer, como a polícia vai saber quem é quem? Ninguém tem crachá. Hoje, eu sou assassino, sou estuprador, sou ladrão e tal. E aí, acho que talvez essa seja a grande discussão. A gente, assim, hoje em dia, a gente atravessa um momento que, do ponto de vista da política, da economia, sociologia, da criminologia, a gente tem muitos estudiosos, né? São muitos cientistas, muitos professores, né, com uma linguagem muito condizente com o aspecto constitucional. Mas, em alguns momentos, falta alguma coisa. O que é que falta? É esse contato maior com o policial, né? E aí, felizmente ou infelizmente, eu tenho um contato melhor com os policiais. Eu digo infelizmente porque muitos se encontram em situação de vulnerabilidade porque são réus no processo. Mas há um contato muito bom com eles e se ouve demais. Então, esse rapaz, que é um policial, ele tem condições psicológicas, não por ele, mas sim pela função que ele ocupa de estar naquele local. O Estado dá para ele a condição necessária para que ele possa cumprir o seu fim, que é um fim tão importante, porque a linha, como você mesmo disse, entre o policial e o crime pode ser muito tênue. Não por questão de índole, mas sim porque a ultrapassagem daquela linha, que é uma linha imaginária, é muito provável que aconteça. Então, a importância é o quê, basicamente? É que o policial tenha essa preparação a ser dada pelo Estado para que o excesso, então, não venha a acontecer. Perfeito. Geraldo Magela, doutor Geraldo Magela, na sua opinião, o que você acha que está acontecendo, então? Só ouvimos dois objetivos aqui, que essa linha tênue, por exemplo, que é uma linha que, como foi citada, imaginária, mas que fica muito próximo do que me proteja, mas ao mesmo tempo não me agrida, não me invada a minha privacidade, mas me proteja, mas bote para quebrar no outro, mas quando é comigo não quero. Como é que fica a polícia nessa linha terrível entre desempenhar o seu papel e, ao mesmo tempo, colocar o seu peito a prêmio para os bandidos que, muitas vezes, não respeitam quando eles fazem a abordagem pedindo para que ele seja parado? Porque a polícia quer prender, a polícia não quer matar, a polícia quer prender, mas, muitas vezes, pela maneira como eles fazem a abordagem, recebem, do outro lado, uma agressividade muito grande. Muito bom dia. Bom dia. Olha, o papel da polícia numa sociedade como a nossa, a brasileira e a sul-americana de um modo geral, ela sempre foi relegada a um papel secundário e marginal dentro do Estado. A polícia sempre foi marginalizada, desde a própria seleção, como é que eram feitas as seleções policial há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. As indicações, né? Então, é o sujeito que estava lá, que não tinha grande perspectiva de mercado, de trabalho, etc., com baixa escolaridade, vai sentar a praça da polícia. A militarização da polícia e, basicamente, durante a ditadura militar e pós-ditadura militar, ela manteve uma linha de militarização, de braço das Forças Armadas, que se perpetua até hoje. Então, essa formação militarizada, em confronto com uma crescente o estado de violência que nós vivemos no Brasil e do México para baixo, o Flávio falou da questão do tráfico no México e o tipo de violência que o México vive há décadas, é um
um cenário que a gente precisa ter isso bem claro. Você não tem um ambiente de polícia que ele seja favorável, que o Estado ofereça as condições próximas da ideal para você ter o policial bem remunerado, ele regularmente capacitado e treinado, atualizado nas técnicas de abordagem, de enfrentamento da violência, do enfrentamento do policiamento junto às manifestações sociais. Cada vez mais as manifestações sociais vão tomando um volume maior e a polícia se mostra completamente despreparada para tratar com multidões. Ela é despreparada quando está no morro, que acontece um problema na favela, na grota, ou na periferia, ou em qualquer outro bairro das cidades brasileiras. As polícias, normalmente, elas não têm o preparo suficiente e, sobretudo, os seus comandos para lidar com o rechaço da população. Você tem uma população acuada pelo tráfico, hipoteticamente em uma determinada localidade do Rio de Janeiro ou até mesmo Maceió. Na hora que a população, por qualquer outro motivo, e fica do lado do traficante ou do suposto traficante, do suposto criminoso, que tem algum tipo de ação social, que o Estado não aparece lá, e acontece um homicídio de uma criança, de um jovem, de uma bala perdida, qualquer coisa, que imputa a polícia, a população imediatamente ela vai se jogar contra o Estado, que é a polícia ali. Essa polícia, normalmente, ela não consegue ter uma relação de distensionar aquele clima. Por quê? Porque ela está preparada para o confronto. Então, você pode estar preparado para o confronto, mas você tem que ter um braço de mediação. Então, o gerenciamento de crise foi criado? Não, o gerenciamento de crise é uma coisa para estar em todos os ambientes da polícia e não um batalhão específico, um grupo específico. Você pode ter esse grupo específico para tratar de questões específicas, mas o conjunto das polícias tem que estar preparada para isso, porque essa é a realidade que nós vamos nos defrontar daqui para frente com muito mais incidência. Se já tivemos até agora, com muito mais incidência. Então, essa discussão de você estar do lado do bandido e estar contra a polícia, a população que está sendo acuada naquele momento, que ela está desassistida, e por uma fatalidade qualquer, alguém morre naquele ambiente, a morte causa comoção, seja em quem for, vizinho, nos parentes, evidentemente, nos vizinhos, nos amigos, na população no geral, que já vem preventivamente contra a ação policial. E há uma outra questão, que essa é uma questão muito mais presente do que se imagina. A imagem da polícia no conjunto da população, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Ela melhora em determinado setor quando diz, não, eu quero que o bandido morra. É a voz comum. Se você fizer a pesquisa hoje, dá mais de 80%, todo mundo está afim que mate. Na hora que você diz, bom, mas o cara não era bandido, ele está abordando o cara errado. Acertamos o alvo errado. Depois que mata, enfrenta um processo criminal. Aí você vai ter todos esses confrontos. Marcelo, desculpa, porque quando há letalidade, isso vai para o Ministério Público, vai para o juiz decidir. Mas quem errou foi o policial. Você tem um livro muito interessante de um delegado carioca, Indignos de Vida, que traz vários relatos sobre execuções realizadas pela polícia, e isso referendado pelo Ministério Público e pela própria Justiça. Mas quando não tem estatística sobre Ministério Público, nem sobre decisões judiciais dessas execuções, mas a letalidade, o estigma ficou com a polícia. Quando isso é o Estado, a polícia é apenas um ator nessa o braço armado do Estado. Veja, a polícia não está preparada, a polícia é quem é letal, mas quem fiscaliza a atividade policial? Quem decide isso lá? Quem fez os laudos? Né? Mas é apenas a polícia, o único vilão. Se por acaso uma abordagem específica, se há uma conivência do meio do Ministério Público do juiz, ele é tão réu, ou pior, porque ele tem um poder maior, né, pela sua função, do que o policial. Então, se por acaso as pessoas são coniventes, o cara é pior. Então, realmente é um dado estatístico importante. Se muitas vezes o policial, que em um momento se excedeu e matou uma pessoa,
ou não, né? Ou crime pré-determinado já, mas que ele matou alguém. Isso é que aconteceu com a conivência de algumas autoridades de certo município, de certo estado, etc. O MP, o Ministério Público, bem como o juiz, deve ser colocado na condição de réu também. Então não pode a corda arrebentar somente sobre o policial. Leonardo, você tem que ser pulverizado um pouco. Essa função é a função mais espinhosa do Estado. A força pública, essa é a função mais espinhosa do Estado. A polícia, todas as polícias daqui, de qualquer país, tem que estar sob permanente controle social. O controle interno e o controle social. O Ministério Público também tem que estar sob controle da sociedade e interno. Porque quando você tem números, por exemplo, os de Alagoas, você tem, em 2003, você teve 28 mortos por policiais em serviço e 3 fora do serviço. Então, você tem 31 homicídios em 2013. Em 2014, esse número subiu para 70 homicídios com policiais em serviço e mais 7 fora de serviço. Então, nós estamos falando de 77. Quantos o Ministério Público de Alagoas, por exemplo, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem lá centenas também, chegou publicamente e disse, olha, o caso tal, aconteceu isso, o inquérito foi mal feito, o inquérito foi bem feito, a perícia deu isso. Isso é uma obrigação do Ministério Público, isso é uma obrigação constitucional. Nós temos, o cidadão brasileiro tem que ter informação, não informação truncada ou mentirosa ou maquiada do que acontece. Porque daí dá a segurança da sociedade. O cara diz, não, eu confio nessa polícia. O sujeito errou, mas ele errou. E aí acertar. Você circunscreve o erro daquele cara e não estende para o restante da corporação, da instituição. Né? Então você vai. Então, mas nós não conseguimos fazer isso, porque há um espírito de corpo em todo momento do cara proteger. E na hora que eu disse, não, esse cara é operacional, o cara foi lá, o cara era bandido, não. Então, a partir disso, é bandido, não é bandido, você é como dar um passaporte, dar tal carta branca para o cara agir. E aí você vai criando grupos de policiais que vão montando milícia, montando grupo de extermínio, montando isso e aquilo, e se formando também como bandido. Aí você tem policial preso que estava na quadrilha de carro, quadrilha disso, do tráfico de droga, etc. Muito bem, deixa eu só interromper vocês, o papo está muito interessante, nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para que a gente possa discutir, vocês vão poder discutir já entre si, né, entre vocês aí, em relação com o objetivo de reduzir gradativamente os índices de letalidade nas ações empreendidas pelos agentes da Força Pública. O Ministério da Justiça e também a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República editaram recentemente a portaria interministerial número 4.226, de 31 de dezembro de 2010, em que fala que possa estabelecer novas diretrizes, né, sobre a força de armas de fogo por parte dos policiais da União, e que isso seria um efeito cascata que serviria para os estados e os municípios. Em relação ao que todo policial sabe, não abordar com a arma em punho, não atirar no carro que fura bloqueio, não dar tiro tiro para cima de alerta, não enfim, atirar pelas né, costas. não atirar para cima, enfim, uma série de situações complicadas. Esse será o tema que nós vamos debater. Será que isso na prática realmente acontece? No momento do nervosismo, da loucura com os bandidos, como fazer valer a lei no momento em que o bandido não respeita completamente nada, muito menos a presença do policial? Essa é a discussão que nós vamos travar depois do intervalo. A gente volta já, não sai daí. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$150 em compras, você concorre a um Super Off-Road. São 2 Jeeps e 2 chances de ganhar. Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você.
mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho. Gente de todos os bairros. Gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mas não deixe de visitar nossos museus, bibliotecas, centro artístico e monumentos históricos. Mergulhe na cultura de Alagoas. Venha fazer uma viagem no tempo no Museu da Imagem e do Som de Alagoas. Um resgate da história audiovisual com um imenso acervo de fotografias, fitas VHS, discos de vinil, equipamentos e muito mais. É seu. Você tem que conhecer. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco e o que nós discutimos no bloco passado e o que vai haver agora a discussão, que já estava acontecendo, inclusive, no nosso intervalo, nos bastidores, acalmar agora, mas para que a gente possa discutir, para que vocês também, telespectadores, um abraço ao doutor Ambrósio, que é também policial federal aposentado, que adora o nosso programa, que mudou, inclusive, os horários, né, doutor Ambrósio, para nos assistir agora, né? Mudou toda a sua dinâmica, né, de vida para poder nos assistir, né? Muito obrigado pela audiência, a você e a todos os amigos, tá? O seu Edênio também, que também nos assiste, seu Edênio é engenheiro e também sempre nos acompanha. Diz que as obras agora vão ter que ficar atrasadas um pouco, porque ele quer acompanhar o nosso programa. Eu agradeço, obrigado, seu Edênio, obrigado de coração. Bom, então vamos tentar fazer esse debate em relação a essa situação. A lei é perfeita, é fantástica, protege o policial, protege mais ainda o cidadão, mas na esquizofrenia do momento, do fronte, quando o policial chega até o bandido, como citou o doutor Flávio, com essa ousadia quando o tráfico agora já começa a dominar e diz, mata o policial, não respeita mais ninguém, o policial perdeu completamente o respeito em relação à abordagem.
né? Seja no momento em que ele fala a abordagem e tudo mais. E a lei é específica dizendo que você não pode abordar com arma apontada para a pessoa, não pode dar tiro de advertência, caso haja qualquer que seja confusão, alguém que fura um bloqueio de um policial, não se pode atirar, enfim. O que fazer? Como agir nesse momento, nesse rigor da lei, no momento em que os bandidos, logicamente, estão à margem da lei, não estão preocupados com nada, agem completamente com irresponsabilidade. O que fazer nesse momento? Essa lei veio para engessar ainda mais e deixar que o policial seja um alvo fácil para os bandidos, doutor Flávio? O uso progressivo da força é disciplina de todas as polícias, está no currículo de todas as polícias e isso é muito praticado. Agora, falta combinar com os bandidos, né? O policial, ele não vai para matar, ele vai para abordar, ele vai com urbanidade. Agora, vem de lá uma reação indevida, certamente tem essa letalidade que surge aí. Mas eu advogo que isso é uma coisa que tem que ser massificada, os erros devem ser bastante discutidos, é como fazem as polícias dos países desenvolvidos. Todo dia você tem um briefing para na saída, você tem uma fala com que o pessoal vai realizar a operação e na volta avaliar o que ocorreu. Nós não temos tempo para isso, né? Nós temos efetivos pequenos. Eu acho que tempo até tem. Falta vontade para fazer isso. E trabalhar sempre no dia a dia, porque a dinâmica dos fatos é que vai construir conhecimento, né? O senhor fala, então, por exemplo, vai sair para uma ação, mas as ações acontecem muitas vezes, lógico, as investigações e algumas ações pontuais, onde já estão acontecendo, os estudos e muito mais. Mas ações, por exemplo, factuais, que acontecem, dá tempo de se planejar o que fazer no momento que se vai para a abordagem? Não, porque quando você é treinado, todos esses movimentos são naturais. Nós tivemos um caso que o doutor Leonardo trabalhou, no caso Isabel, que possivelmente foi uma imperícia dos policiais no manejo com a arma. Como é que você vai colocar uma arma longa no veículo? Como é que você vai portá-la? Né? Como é que você vai sair com ela? Na abordagem com arma curta, arma longa, como é que você vai fazer? Tudo isso são procedimentos que o policial sabe como fazer. O que já faz no cotidiano. É um conhecimento que tem que ser massificado. O policial, como você disse, você não pode parar do polícia e botar a arma na cabeça. Você pode fazer esse gesto com a arma em posição sul e determinar os seus comandos. Parado, polícia, mão na cabeça. Não atendeu, você pode apontar a arma para uma seguida decisão. Porque antes do tiro, você tem que fazer um processo que a gente abrevia com a sigla VIDA. Ver, identificar, decidir e agir. Você vê a ocorrência, você está identificando o grau de dificuldade e essa dificuldade vai decidir a sua ação, né? Ver, identificar, decidir e agir. Isso é um processo que você vai formulando em fração de segundo. E o policial, ele só faz isso bem se ele treinar. Nós somos o produto do que treinamos, né? O corredor só faz uma boa prova em razão do seu treino. O médico, enfim, você estava aqui há pouco afinando a voz, né? Treinando. Exatamente. Então, tudo isso é treino. O policial treina o suficiente para o seu trabalho na rua? Talvez não. Muitos passam anos sem dar um tiro, né? E não é só o tiro, é a abordagem imobilizar. Porque se você é bom em imobilização, você consegue evitar o tiro. Você imobiliza, faz uma condução da pessoa sem atirar, precisa dar um tiro na perna para imobilizar a pessoa? Não, você tem outras formas. Muito bem. Então, mas eu só queria um instantinho, desculpa. Não, fique à vontade, agora eu gostaria de discordar do companheiro Magela, que fala da incompetência da polícia. A polícia é bastante competente, desde que apresenta a demanda específica, a polícia age e trabalha até em outras áreas que deveriam ser absorvidas por outros órgãos. Quando foi para resolver o problema dos estádios, né, briga de torcida, foi a polícia. E a polícia resolveu muito bem. E aproveitou uma experiência espanhola. Espanhola e inglesa, né? Europeia como um todo. Quando a torcida, como é que você faz com a torcida? A polícia vai e separa. Você azulino, regatiano, você separa por torcida, confina as torcidas organizadas, sai acompanhando o deslocamento de todas essas torcidas, confina a entrada. Isso resolveu. Qual foi o último evento que teve problema com torcida organizada? A polícia organizou. A polícia tem competência. Agora, a polícia ainda não sabe administrar a hipocrisia.
né? Quando esses confrontos que existem agora nas ruas de São Paulo, a imagem que vai para a mídia é um policial que está com a arma e um jovem sob a mira dele. O que foi que esse menino fez, este jovem? Podia estar aí com um coquetel molotov, com alguns estiletezinhos, com alguns são pegos aí com estiletes que era objeto de trabalho. O cara trabalhava numa papelaria e saiu com 5 estiletes. Aí vai para a manifestação. Então, a polícia é assim, talvez se a polícia conseguisse administrar mais um pouco a hipocrisia humana, ela tivesse um certificado de competência. Mas, Flávio, veja só, você vê as imagens abertas na TV, tanto faz Globo News como as TVs abertas, você tem um cerco, por exemplo, a 70, 80, 100 estudantes. Então, você cerca de forma tal, e a partir dali você não tem na polícia alguém que vai dialogar com os estudantes. No caso, são esses estudantes. Você podia ser trabalhador, você podia ser o que fosse. Você não tem, você tem um esquema de cercar e de reprimir. E a partir daí, você vai criando em torno disso um clima de intensificação da violência. E aí quem vê ações violentas, como algumas foram filmadas ontem, por exemplo, em São Paulo, você vai entender que essa ação vai replicando no conjunto da sociedade, e essa sociedade que já está com o pé atrás, com a tal reforma da educação em São Paulo, que não foi discutida previamente. Você não tira milhares de estudantes de um local e põe no outro só pelo um decreto. Claro. Não há como, é chance zero de dar certo. Audiências públicas. Sem conversar com as famílias, sem conversar com as famílias, com os principais interessados. Então, essa coisa que é autoritária, parte da educação autoritária, e ela vai despeja-se na mão de quem? Da polícia. Agora ficou com rescaldo. O rescaldo é que pipocou um monte de manifestações, de 40, de 50, de 80, de 100 estudantes parando rua com carteira e dentro de metrô e etc. E aí você não tem como segurar. Vandalizando escolas. Não, e aí você vai ter, quem vai responsabilizar-se por isso? O governo do estado foi quem iniciou isso. Se ele discute previamente com as famílias, agora tira da mão do secretário de Educação, bota no Gabinete Civil. O Gabinete Civil, o Ministério Público diz, com uma audiência pública não tem como resolver esse problema. Então vamos impetrar ação judicial. O Ministério Público entrou com ação judicial. Então essa discussão que é política, ela tem que ser uma discussão política, ela passou a ser policial. Ela caiu dentro da mão da polícia. Sempre e a polícia é que não tem competência para resolver isso. Não é da polícia essa competência. Não faz parte de suas atribuições. Não faz. Ela tem que saber resolver isso. Quanto mais ela evitar a violência do manifestante, com estilete, com bomba, com o que for, ela tem que... A função o dela ouvidor da polícia, que é o crítico mais pautado, né? Por que ele não vai lá tentar conter os jovens? Porque a função do ouvidor é ouvir as reclamações contra a polícia. Porque ele é a voz, em tese, ele é a voz da sociedade. Mas o vídeo da corporação. Manda ele para lá, para ouvir. Mas você tem outros mecanismos. O problema é que é democrática. A polícia não consegue ser democrática. E você pode ser firme e democrático. O que é ser democrático hoje? Para respeitar a Constituição. Por mais violento que eu seja, você mesmo falou que você tem as técnicas. Na hora que eu estou com um revólver na cabeça do estudante, todas essas técnicas que nós discutimos aqui, ela foi de água abaixo. O sujeito está lá com o estilete, ele não vai enfrentar uma .40. O sujeito estava lá com o coquetel molotov, ele teria que acender o coquetel molotov, ele não acendeu. Você tem todo esse ambiente, porque está num nível de estresse, e quem está comandando essa tropa ali, de 40, 50 policiais, não tem qualificação para isso, porque ele está formado em confronto. E quem deveria, então, estar nesse conflito, então, para tentar amenizar o sofrimento? Isso que o Flávio falou. Há uma situação que é importante. Isso que o Flávio falou com propriedade. Todos os dias, antes de sair do quartel, antes de sair da delegacia, nós temos hoje um dia inteiro de trabalho, 8 horas de trabalho. Nós temos que proceder, repetir tudo isso. Um piloto, quando pega o avião, ele faz o checklist de todos os itens para decolar. Um falhou, por que falhou esse? A luz acendeu por quê? Então, na polícia tem que ser a mesma coisa. É rotina, é rotina. Mas eu acho que não é rotina as ações dos manifestantes. Você não tem como prever o que vai acontecer lá. Mas você tem como prever o geral. Que eu não posso exceder nesse momento. Agora, se o cara atira, aí, meu amigo, você atirou, você vai ter resposta. Vai ter resposta. Agora, a resposta não pode ser de 100 tiros de AR-15 num carro sem nada e o cara dizer que atirou. Então, toda essa complexidade que o policial está dentro, nenhum outro funcionário do Estado, nenhum outro membro do Estado
tem essa vulnerabilidade que tem as polícias. Agora, só um ponto, Major, assim, sem querer defender, geralmente a truculência tem que ser combatida, é um absurdo. Mas a fotografia, ela é um instante. E eu não estou aqui, não conheço o caso, não estava lá no momento, vi somente algumas imagens, mas muitas vezes para que o policial apontasse a arma, alguma coisa teve. Pode ser que o policial tenha sido truculento e apontou a arma diretamente para a vítima. Mas pode ser... Vítima não, desculpa, manifestante. Mas se o manifestante provocou o policial, é possível que ele tenha tido essa reação e o rapaz tira aquela foto porque é o momento que ele encontrou. A fotografia é um instante, não representa a realidade dos fatos. Isso é importante. Mas uma outra coisa importante, essa questão que você disse realmente de uma discussão prévia, realmente é o que determinava para evitar todo esse problema. Mas é o seguinte, é comprovado psicologicamente que existe o pensamento individualizados e o pensamento coletivo. Estamos aqui cada um pensando, tranquilo, tomou café, sem estresse nenhum, debatendo sobre uma questão ligada à polícia, à manifestação. Mas você, quando é tomado por uma multidão com a emoção, a sua vontade individual, ela cede para uma vontade coletiva. E é normal que o excesso aconteça. Eu digo isso porque até um policial militar que está hoje em Brasília, eu não sei se é coronel, major, não sei, casado, ele falava muito isso comigo. Há uma massificação de que a multidão ela tem um pensamento próprio. E é normal que o excesso aconteça. Tanto é que todas as manifestações de massa, com muitas pessoas, em que há um sentimento muito grande, sempre há excesso. E excesso é injustificável, mas o excesso existe. Então, esse pensamento coletivo é que deve estar aí realmente, aí falta aí a orientação prévia para saber o seguinte, os caras vão se exceder. Se exceder, faça isso. Mas é claro, a gente tem que observar a própria situação para saber se de fato o manifestante provocou ou se o policial se excedeu. Por isso que eu digo, há um manual prévio para que isso aconteça, mas jamais ninguém pode relegar a própria condição humana do momento para saber se alguém se excede. Você tem um evento esportivo, né? Nós tivemos a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, vem a Olimpíada, a polícia está preparada para isso, né? Porque você tem um quantos anos, doutor? Né? Quantos anos a preparação vem para isso? A polícia está preparada para isso e isso se estende a qualquer evento grandioso, como foi também a Jornada da Juventude. A polícia teve sucesso nisso. Agora, com manifestante, há um grande problema porque são decisões políticas. O governo do PSDB vai ter uma determinada ação contra um movimento que é liderado pelas centrais sindicais relacionadas ao PT e vice-versa. Então, as pessoas têm medo de tomar decisões que são necessárias. E aí onde é que vem a possível e difícil administração da hipocrisia. Porque você sabe que vai haver o confronto, eles vão se reunir em determinado local. Por que não confinar? Não confinar isso? Aí vem a liberdade de manifestação. Aí, onde vai conflitar e onde vai ter o ponto de equilíbrio entre liberdade de manifestação e a segurança, né? Então, eu paro do pressuposto também o seguinte, que se forem definidas a manifestação, ela deve ser uma manifestação visível para chamar a atenção, mas ela deve acontecer de uma forma e no local adequado em relação àquela pessoa que pode resolver o seu problema. Então, já parto do pressuposto seguinte, já fui fazer audiência, por exemplo, em Recife, no TRF, e quando eu chego na estrada, a estrada está fechada por manifestantes. Por que fechou a estrada? Porque a usina não pagou o salário. E o que é que tem a ver com isso? Eu sei que a manifestação deve ser visível, mas ela vai limitar o meu direito de ir e vir. O pleito é justo, só é inconsequente. E pior, que o julgamento aconteceu, porque eu estava na estrada e não conseguia ligar. Quando eu cheguei em Marcel para ligar, para justificar, e comecei a tirar foto, eu tenho reportagem para o julgamento ser nulo para acontecer depois de um mês e meio depois. Mas há essa questão. Se por acaso quer se manifestar, é normal, é legítimo. Uma coisa vai acontecer com a gente um dia, a gente vai discordar de alguma coisa, mas vamos procurar o órgão responsável que possa resolver o problema. Se eu quero arrumar uma forma para dar mais visibilidade, arruma uma forma para que os direitos coexistam. O meu de manifestação e o seu de ir e vir. Doutor Leonardo, você está falando abordando uma questão que ela é quase que institucional, que você tem um estatuto, que tem uma regra e tal. As manifestações sociais no Brasil e no mundo, cada vez mais, elas saem de dentro, aliás, ela passa por fora das instituições, do sindicato, das centrais sindicais, das igrejas, das entidades de bairro, etc. As pessoas se manifestam, você tem redes sociais e que se manifestam. Quem é que está organizando esse mundo de estudantes em São Paulo? Agora, não, é a União dos Estudantes Secundaristas. Não é. Não é. São estudantes que tomaram decisão nas salas de aula. Em cada escola, o sujeito está reunido e são meninos de 14, 15, 16, 17 anos. A gente vê sempre as mesmas bandeiras e os mesmos bonés. Você pode ter numa determinada manifestação. Porque
A lógica de quem é do movimento, eu fui muitos anos de movimentos sociais, não há número suficiente dentro de uma cidade como São Paulo e aonde a abrangência dessa reforma para ter militante desses movimentos organizados de entidades nessas escolas. Não há. Você tem lideranças, grupos, mas você não tem essa organização para o cara organizar um negócio. Veja que o sujeito foi na escola, pegou uma cadeira e sentou no meio da rua. Normalmente você vê, como é que organiza a passeata? Está o presidente que tem um carro de som, que tem uma bandeira. Não tem bandeira, não tem carro de som, não tem nada, o nego está saindo na rua. Essas manifestações, então, tá mudando o caráter dela é meio difícil. Quando você vai ler Gene Sharp, né, que é o gênio revolucionário aí, você entende todas essas manifestações. Banca de escola nas pistas, é uma coisa organizada, como você mesmo confessou agora. Assim, as escolas não têm lideranças. Aí essas lideranças vêm do movimento social para influenciar nas escolas. Ela não tem liderança. Institucionalizada, aqui não é a Uni, aqui não é o diretório, não sei o quê. São as crianças. Infelizmente não há. Se organizaram lá. Mas, se organizaram lá. Não se discute que o pleito não é legítimo, não. O pleito é legítimo. O problema é a forma como ele é feito. Essa forma você não vai dizer para o movimento social, para a sociedade. Rapaz, vamos se organizar assim. Nós vamos respeitar o professor. Mas olha, não há isso, porque a massa, quando não é uma fórmula cientificamente feita, um dado absolutamente complexo, não. É simplesmente observar o caso, a situação que assenta um líder, mas observar só a questão do razoável. Por exemplo, eu acho o seguinte, se você chegar na Avenida Paulista, a principal avenida, o centro financeiro do Brasil, praticamente, você chegar e fechar a avenida, vai causar um transtorno muito grande. Mas você faz o seguinte, vamos aqui fechar a avenida por 5 minutos, vai causar um transtorno, vai aumentar. Eu vou confessar. Aí vem um rapaz que é pego aí com estilete. Tá bom, é um cara. Não significa que são todos. É um cara. Doutor mas Leonardo, a forma como ele fez... Para confessar um fato acontecido aqui em Alagoas. A maior manifestação de massa ocorrida na história de Alagoas foi aquelas manifestações de 17 de julho. De 2013. 2013. Julho, lá de 2013. Eu sei exatamente 6 ou 7 coisas. Tudo que era para dar errado estava montado naquela organização, de PCR, de P não sei o quê, de PSB. Sem liderança, né? Não, tinha essas lideranças. Essas lideranças não lideravam. Maxwell está aí na polícia, e o coronel Dário, centenas de ligações, nós trocamos ligações, porque eu tinha um grupo de estudantes, de jovens do PSB que estavam nessas manifestações, de como conter isso. O desembargador Tutimés está presente, está vivo. Eu liguei de Brasília pedindo a ele que o Tribunal de Justiça os recebesse em comissão. Eles abandonaram a reunião com os desembargadores porque no meio da rua não tinha quem liderasse aquele povo lá. Então, essa movimentação, eu estou confessando isso, nunca falei isso para ninguém, para dizer que isso não há uma organização tão definida e tão montada, quase que um estatuto, como funciona. Não funciona desse jeito. Então, por isso que você tem que ter pessoas com o mínimo de maturidade para comandar uma massa, porque qualquer coisa que aconteça no meio da massa, um rojão qualquer ali, é um desespero. E aí pode morrer gente, pode atropelar. Quem vai controlar? Para controlar, quem vai controlar isso? A polícia, né? E sempre vai acontecer. E o que é que acordamos? Você pode falar tudo do governador. Você não pode conter para não entrar para dentro do palácio. E até nessa manifestação, tem até alguns que já estavam previamente acordados, alguns grupos, aí, realmente grupos criminosos, para chegar e fazer vandalismo. Tanto é que quebraram portas, concessionárias de carro, invadiram os carros. Você vai se aproveitar disso. A discussão está calorosa, fantástica, mas eu preciso encerrar o nosso tempo. Você vai ter comediante. Estouradíssimo aí, enfim, é uma discussão bastante polêmica, mas eu quero agradecer mais uma vez aí esse desabafo do nosso querido Magela, também as informações trazidas aqui pelo doutor Leonardo de Moraes, também do doutor Flávio Saraiva. É uma discussão bastante polêmica e muito difícil, muito difícil. E aí a minha opinião, a polícia sempre tem que estar presente para resolver alguma coisa e sempre é a culpada de tudo no final. Essa que é a verdade. É preciso que os outros órgãos, e aí essa discussão que houve aqui é importante, que os outros órgãos importantes também, interessados na causa, vá para o fronte também, para poder proteger a polícia. Na verdade, a polícia, está sendo mais apedrejada do que a própria manifestação. Então, que vá ao Ministério Público, que vá à Secretaria de Classe, o governo do Estado saia e vai dizer assim, esse aqui é meu braço armado, eu vim para tentar amenizar a situação. Jogaram uma pedra, agora não é mais comigo, agora é com a polícia.
né? Enfim, uma discussão bastante grande. Nós vamos trazer depois novamente aqui as informações, tá? E só para a gente poder terminar rapidamente, já estou estouradíssimo no tempo, o governador de Alagoas, Renan Filho, inaugura hoje o primeiro laboratório forense de Alagoas, né? O governador inaugura nesta sexta-feira, hoje, dia 4, às 15 horas, o laboratório forense do Instituto Criminalista, o IC, a criminalística, né, o IC. A unidade será responsável pelos exames nas áreas de química, toxicologia e biologia forense, e a sua implantação marcará a história da perícia criminal alagoana. Assim a gente espera que tenhamos mais esclarecimentos em alguns casos emblemáticos, né, que às vezes por falta de alguns produtos, de algumas informações, de algumas máquinas, ou então até de local, né, salubre para que os profissionais pudessem trabalhar, mas agora eu acho que dá um pontapé inicial para que nós possamos ter um pouco mais de respostas decididas, rápidas e eficazes em relação a crimes que até hoje ficaram aí na interrogação. Obrigado, doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez pela sua presença. Muito bom dia. Obrigado, bom feriadão a todos. Para o senhor também. Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia. Eu que agradeço. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um bom feriado para todos. Para você, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 9h30, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações da Anon de Melo, com mais um programa Segurança em Foco. Até lá.